dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos lendo o livro de Números no Pentateuco, iniciozinho da Bíblia, escrito por Moisés. E hoje nós vamos ler Números capítulo 4. Te convidamos a meditar conosco. Nós vamos ler um pouco mais detalhadamente hoje quais eram as funções de cada grupo dos levitas, os coatitas, os gersonitas e os meraritas, que eram os três grupos nos quais os levitas eram distribuídos, e nós vamos ver quais eram as suas específicas responsabilidades. Isso nos lembra do que o apóstolo Paulo fala, que nós hoje como igreja também somos como um corpo, cada um tem diferentes funções, mas cada um exercendo a sua função de acordo com o seu chamado, com os dons que Deus nos tem dado, o corpo todo cresce e se edifica a si mesmo para a glória de Deus e para sermos abençoados também uns pelos outros. Então hoje nós vamos meditar juntos em Números capítulo 4 e ao final dessa leitura eu e a Rafa queremos concordar com seus motivos de oração e orar pela sua vida e pela sua família. Sim, hoje nós temos um motivo de oração bem de gratidão. É verdade. Hoje é o dia da formatura do Micael, como se fosse... Aqui é o 5º ano, mas no nosso tempo, no meu do Thiago, como se fosse a formatura da 4ª série. Agora ele está indo para o ensino, que no Brasil será que eles chamam fundamental ainda? Não sei. Diferente. Mas Agora... aqui eles chamam middle school, que é antes do ensino médio, né? Que é o high school. Então o Micael está formando, nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus fez na vida dele, pela vitória de começar, né, esse ensino em outra língua, e Deus foi dando para ele ele foi muito bem sucedido, né? Seja na língua inglesa, na matemática e nas outras matérias. Nós estamos muito felizes. E nós vamos orar por isso também, agradecendo a Deus. E que Deus abençoe também você, sua família, seus filhos. Aqui nos Estados Unidos termina o ano agora e volta em agosto como um novo ano, diferente do Brasil, que está no meio do ano escolar. Mas as férias também são durante o verão. O verão está iniciando agora, então eles estão tendo hoje o último dia de aula para sair de férias de verão. Sim, então nós estamos super animados e tá esse sol bonito que vocês podem ver ali. Então vamos orar para pedir no Senhor para trazer sabedoria e revelação na palavra de hoje. Pai, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua presença em nossas vidas. Nós apresentamos a ti esse momento e pedimos, Pai, abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor tem a revelar a nós através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, então, que o Senhor falou a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi pelos seus clãs e famílias. Lembrem-se que os levitas eram divididos em 3 grupos: os filhos de Coate, coatitas; os filhos de Gerson eram chamados os gersonitas; e os filhos de Merari, que eram os meraritas. Então, de todos os levitas que serviam no templo do Senhor, eles eram divididos nesses 3 grupos. Então, começando pelos coatitas. Números 4, verso 3. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença ou do pão da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Nós lembramos que tanto a Arca da Aliança quanto a mesa do pão da presença e alguns desses objetos, utensílios da tenda, tinham as argolas nas quais eles iriam passar as varas quando eles fossem carregar o tabernáculo e os seus utensílios. E aí diz: pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para a iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo e os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e colocarão no suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul e o cobrirão com couro,
e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário, depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão no suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias de aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Então Arão e seus filhos vão preparar e os coatitas eram responsáveis para mover essas coisas durante quando eles estiverem movendo com o acampamento. Mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, isto é, os seus utensílios e os seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morra quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Então esse era o clã dos coatitas, o primeiro dos 3 grupos dos levitas. No verso 21, o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs dos gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro e a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar. Com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar estará sob direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Este é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Esses são os gersonitas e por último nós vamos ler sobre os meraritas, o terceiro grupo de levitas. Verso 29, conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Então eles estavam todos trabalhando juntos, mas cada um com responsabilidades específicas. Esta é a responsabilidade dos meraritas no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda com as suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar, isto é, o serviço dos meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Quando eu vejo a responsabilidade dos meraritas de carregar as colunas e as bases do tabernáculo, eles não estavam carregando a arca da aliança, que era considerado um dos elementos mais sagrados. Eles não estavam carregando a cobertura em si, que era para montar a tenda, mas eles estavam carregando as colunas e as bases. Isso me lembra, por exemplo, de pessoas que são chamadas para o ministério de intercessão, pessoas que não são vistas
numa plataforma, pessoas que não são reconhecidas publicamente, mas se não fosse o ministério dessas pessoas, nem o ministério atual seria possível e nem as gerações futuras experimentariam também o resultado do cuidado de Deus, essas orações, de tudo Amém. que só é gerado no mundo espiritual através da oração. Então, independente de qual for o seu chamado, do dom que Deus tem te dado, das responsabilidades que você tem hoje, seja no seu trabalho, no ministério na igreja ou na sua família, faça com alegria, se lembrando sempre da promessa do Senhor Jesus, que aquele que for fiel sobre o pouco será colocado sobre o muito. E Sim. tudo isso seja para a glória do nosso Deus. Amém. Depois o capítulo encerra falando sobre o recenseamento dos levitas. A gente vai encerrar essa leitura rapidamente para nós orarmos por nossas famílias. Números 4:34. Diz assim, que Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas, conforme os seus clãs e suas famílias. E eles chegaram, resumindo aqui, no verso 36 mostra o número de 2.750 homens. Depois eles também contaram os gersonitas. No verso 40 diz que foram 2.630 homens. E ao contar os meraritas, no verso 44, diz que eles contaram 3.200 homens. Esses eram homens com idade entre 30 e 50 anos, aptos para servir no tabernáculo, no serviço do ministério sacerdotal. Verso 46. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580. Para mim, quando eu vejo esses números, imagina 8.580 homens ajudando, né? Estando servindo para para estarem mudando. É muita gente. Tantas vezes nós lembramos das histórias dos livros infantis que mostram um pouquinho de gente, mas esse trabalho, o tamanho do acampamento de Israel, o tanto de pessoas que estavam movendo do Egito para a terra prometida, era uma multidão, milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, para servir o templo foram essa quantidade de homens. E aí diz no verso 49, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar para mais de 8.000 homens. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Nós te agradecemos, Pai, Sim, pela meu sua Pai. preciosa palavra, Amém. pela maneira como o Senhor cuida do seu povo, mesmo Sim, sendo Senhor. muitos, o Senhor cuida de cada um de nós Amém, individualmente. Pai. Muito Obrigado por ter contado os cabelos da nossa cabeça Sim, e por Senhor. cuidar de cada detalhe da nossa existência. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conosco agora, orando. Pedimos que o Senhor venha abrir os seus olhos para Sim, enxergar Senhor. os teus planos, as Amém, maravilhas meu que o Pai. Senhor tem planejado para o seu futuro. Pedimos esperança renovada. Sim, Pedimos que o Senhor Senhor. ajude essa pessoa hoje a superar os desafios que estão diante dela e lhe mostre os dons, os talentos, o chamado que o Senhor tem para ela. Lhe dê a coragem necessária para dar os passos de fé, deixando para trás o que for necessário abrir mão para avançar rumo ao melhor que o Senhor já nos tem preparado. Nos Sim, meu ajude, Pai. Pai, a com um coração humilde servirmos o Senhor, servirmos o nosso próximo e assim em tudo vermos o Teu nome sendo glorificado através das nossas vidas Que assim e da nossa seja, meu família. Pai. Oramos pelos nossos casamentos, pelos Amém, nossos Senhor. filhos. Especialmente eu e a Rafa hoje agradecemos pela graduação do Micael, Sim, muito concluindo obrigada, o meu Elementary Pai. School Sim, e indo Senhor. para o Middle School. Nós pedimos que o Senhor o abençoe ainda mais. Nós te agradecemos pelas ótimas notas que tanto ele Sim, quanto a Senhor. Sara têm, bem Muito acima da obrigada, média meu aqui do Pai. estado e até mesmo aqui dos Estados Unidos. Nós te agradecemos pela maneira como o Senhor os tem abençoado com bons amigos. Sim, E Senhor, pedimos em que o Senhor nome de continue Jesus. abençoando os nossos filhos, Amém, guardando-os Pai. Cada um seguros em dos tuas filhos aqui mãos. representados, Afasta meu dos Pai. nossos filhos, Pai, más Sim, conversações. Senhor. Afasta dos nossos filhos más amizades e Afasta a traga para perto imoralidade, deles, meu Pai, Pai, o pessoas pecado, cheias de Senhor, em temor do nome de Senhor, Jesus. Sim, meu pessoas Pai. cheias do Teu Espírito Santo e Que permita assim que os seja. nossos filhos sejam aqueles que influenciam e que
que não sejam Amém, influenciados, que Senhor, que eles assim tragam a seja sobre manifestação do cada teu um dos reino filhos aqui como profetas, representados. como chamados do Amém, Senhor Senhor. para a glória do teu nome. Entregamos nossa agenda, entregamos todo o restante dessa semana, Recebe, que o meu Senhor nos Pai. ajude, Pai, em tudo. Nós pedimos a tua graça e oramos louvando o Senhor pelo seu cuidado e pelo seu amor leal, pelos planos que o Senhor tem para as nossas vidas e para a nossa família. Nós te agradecemos por tudo, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então tenha uma quinta-feira muito abençoada e nos encontramos amanhã cedo, Isso, né? Deus te abençoe. Nós amamos muito vocês. Um abração.